Vamos começar a nossa 11ª aula de Matemática 2. Na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre teoria de grafos. Então, para começar, vamos definir o que é um grafo. Um grafo é uma estrutura G constituída por um conjunto finito e não vazio de vértices e um conjunto E, que é o conjunto das arestas, onde cada aresta é um subconjunto de dois elementos do conjunto de vértices. Vamos dizer que uma aresta E, que é um subconjunto UV, vamos denotá-la por UV, sem necessariamente colocar os conjuntos, a notação de conjunto. E dV é o grau do vértice V, que é simplesmente o número de arestas que incide em V. Aqui algumas notações: o delta é o menor grau do vértice, o delta minúsculo, o delta maiúsculo é o maior grau do vértice, e o D de G vai ser a média dos graus do vértice, ou seja, eu vou somar todos os graus e vou dividir pelo número de vértices. Agora, aqui então, eu tenho o grafo que tem os vértices 1, 2, 3 e 4, e as arestas 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 2, 4. Eu posso representar geometricamente esse grafo usando pontinhos e linhas ligando eles, onde cada pontinho é um vértice e as linhas são as arestas. Eu posso fazer essa representação geométrica de diversas formas. Aqui, por exemplo, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Aqui mais uma definição: seja G um grafo, um caminho é uma sequência de vértices de V1 a VK, tais que V1, a aresta V1, V2 e a aresta V1, V2, V2, V3, V3, V4 até VK-1 VK, todas pertencem ao conjunto de arestas do grafo. O comprimento do caminho é simplesmente o número de arestas contidas no caminho. E eu vou dizer que um grafo é R regular se todos os graus do vértice são iguais a R. Então, vamos definir aqui duas famílias de grafo. Primeiro, o grafo chamado caminho, que tem os vértices de x1 a xn, e tem a aresta x1, x2, x2, x3, x3, x4, até xn menos 1, xn. Ok? Para exemplificar essa classe aqui, eu tenho o P5, que é o caminho com 5 vértices. E agora aqui, a outra família que eu vou fazer é o ciclo. Tenho de novo os vértices x1 a xn, e de novo as arestas x1, x2, até chegar em xn menos 1, xn, só que o ciclo tem uma aresta a mais, ele tem a aresta xn e x1, ou seja, vai ligar o último vértice com o primeiro de novo. Seria como se fosse um caminho aqui, e eu adiciono uma aresta a mais. Então, aqui algumas definições. Primeiro, a soma de dois grafos é simplesmente o grafo que vai ter o conjunto de vértices, vai ser a união dos dois, e o conjunto de arestas também vai ser a união dos dois conjuntos de arestas. Então, aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tinha um C3 e um P2. A união deles é simplesmente fazer os dois juntos. Ele vai acabar sendo desconexo, mas isso não tem problema. Aqui, uma outra definição: dado um conjunto V, vamos definir o complementar dele como o G barra, que tem os mesmos vértices, e tem as arestas que faltam em G, ou seja, eu vou pegar com todas as arestas possíveis, vou retirar as que tem em G, e vai sobrar as que faltam em G. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de famílias. Aqui eu tenho o grafo completo, que tem um conjunto de vértices e todas as arestas possíveis. A estrela, que tem os vértices x1 a xn e tem todos os vértices, no caso o x1 ligado ao x2, o x1 ao x3, o x1 ao x4, até o x1 ao xn, o x1 se liga em todo mundo. O bipartido, que eu consigo dividir o conjunto dos vértices em duas partes, V1 e V2, que não tem interseção, ou seja, V1 e V2 são conjuntos juntos. E cada aresta vai ter um vértice em V1 e um vértice em V2. E eu vou dizer que o grafo é bipartido completo se qualquer vértice de V1 está ligado a qualquer vértice de V2. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui eu tenho o K5, o grafo completo com 5 vértices, e o complementar dele. Então, o complementar dele não tem nenhuma aresta. Agora aqui eu tenho a estrela e o complementar da estrela.
Aqui eu tenho o grafo bipartido completo e o complementar dele. Então vamos ver agora um exemplo. Considere um campeonato entre 5 times, A, B, C, D e E, onde todos os times vão jogar contra os demais uma única vez. Até o momento foram realizados os seguintes jogos. O time A jogou contra o C, o D e o B contra o C, o D e o C contra o A e o B, o D contra o A, o B e o E contra o A, o B e o D. Eu quero determinar quais jogos ainda faltam ser realizados. Então, para resolver este problema, vamos construir um gráfico completo com 5 vértices. Depois vamos pintar de vermelho as arestas correspondentes aos jogos que foram realizados. Por fim, vamos contar quantas arestas não foram coloridas. Então, aqui eu tenho o time A, B, C, D e E. Eu sei que o A jogou contra o C, o D e o E, então vou pintar essas 3 arestas de vermelhos. O C jogou contra o A e o B. O B jogou contra o C, o D e o E. O E jogou contra o A, o B e o E. E o D jogou contra o B, o A e o E. Então, agora, olhando as arestas que não foram pintadas, eu vejo que não foi pintada a aresta AB, a aresta CD e a aresta CE. Então, falta o time C jogar contra os times E e D e falta o time A jogar contra o time B. Então, agora vamos seguir para a teoria espectral de grafos. Então, vou relacionar grafos e matrizes. Então, eu tenho o grafo G com N vértices. A matriz de adjacência A de G do grafo G é uma matriz quadrada de ordem N, lembrando que N é o número de vértices, cujas entradas são 1, se os vértices I e J são vizinhos, e 0, caso contrário. A G é uma matriz real formada por 1 e 0, sendo simétrica, porque se I é vizinho de G, de J, J é vizinho de I. Todos os autovalores são reais, isso é uma propriedade das matrizes simétricas. E o traço de A de G é zero, porque o I não é vizinho de I, não existe a aresta II. Então, todas as posições na diagonal vão ser zero. Então, aqui o primeiro resultado, seja G um grafo, a soma dos graus dos seus vértices é igual ao dobro do número de arestas. Ou seja, somar os graus vai dar 2 vezes N. Isso acontece porque cada aresta tem 2 pontas. Então, essa aresta vai, digamos, a aresta UV, vai contar 1 grau para U e 1 grau para V. Então, cada aresta conta 2 graus. Por isso que a soma dos graus é o dobro do número das arestas. Que outro resultado, seja G um grafo, a soma das entradas da linha I da matriz de adjacência é igual ao grau do vértice I. Isso porque eu vou ter 1 para cada aresta que incide no vértice I. Então, agora mais umas definições. Seja G um gráfico N vértices, definimos seu polinômio característico como o polinômio característico da sua matriz de adjacência e denotamos por P de G. Agora, seja V um gráfico N vértices, definimos o seu espectro como uma matriz de 2 linhas, onde na primeira linha temos todos os autovalores da matriz escrito em ordem decrescente e na segunda linha temos a multiplicidade de cada autovalor. Ou seja, então aqui eu tenho o primeiro autovalor, o maior de todos, lambda 1, ele aparece n uma vezes, o lambda 2 aparece n duas vezes, e assim por diante, até o lambda t, que vai aparecer nt vezes. Como a gente sabe que a matriz tem a quantidade de autovalores é igual ao número de linhas, então a soma das multiplicidades tem que ser n, e aqui eu só estou dizendo que os autovalores estão aparecendo em ordem crescente. Então, vamos para um exemplo. Considere o grafo ciclo C3 com os vértices 1, 2, 3 e as arestas 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Assim, a gente vai ter a seguinte matriz de adjacência, o seguinte polinômio característico, e calculando as raízes desse polinômio característico, a gente vai ter que o menos 1 tem multiplicidade 2 e o 2 tem multiplicidade 1. Agora, o ciclo C4, né? O espectro dele vai ser o menos 2 com multiplicidade 1, o 0 com multiplicidade 2, o 2 com multiplicidade 1, e o polinômio característico é este aqui. Então, vamos apresentar os espectros dos polinômios característicos de alguns grafos. Primeiro, o grafo ON, que é o grafo com N vértices e nenhuma arestas, que é o complementar do grafo completo.
Então, o espectro dele é 0 com multiplicidade n, e o polinômio característico dele é simplesmente lambda na n. Agora, o grafo completo tem o alto-valor n-1 com multiplicidade 1 e o menos 1 com multiplicidade n-1, e o seguinte polinômio característico. Agora, o grafo estrela tem o menos raiz de n-1 com multiplicidade 1, o 0 com multiplicidade n-2 e o raiz de n-1 com multiplicidade 1, e o seguinte polinômio característico. Agora, seja Cn o ciclo com n vértices, agora a gente já não tem coisas tão precisas. O que a gente tem, se n é par, então o 2 e o menos 2 vão ser autovalores com multiplicidade 1, onde o 2 vai ser o maior autovalor e o menos 2 vai ser o menor autovalor de todos. E se n é ímpar, então 2 é um autovalor com multiplicidade 1, que vai ser o maior de todos, e nesse caso menos 2 não é um autovalor. Enfim, é o que eu sei sobre o ciclo de forma geral. Depois, o PN. O PN, então, diferente do ciclo, que eu pelo menos conheço alguns autovalores, porque o PN eu não conheço nenhum, mas pelo menos eu conheço uma fórmula de recorrência para calcular o polinômio característico. O polinômio característico do caminho com n vértices é lambda vezes o polinômio com n menos 1 vértices, menos o polinômio com, aqui eu escrevi errado, era para ser n menos 2 vértices. E o polinômio característico do caminho com um vértice é lambda e com dois vértices é lambda ao quadrado menos 1. Então, usando essas informações, eu posso calcular o PN de forma recorrente. Outra informação, eu tenho que esse G1 é a soma de dois grafos. Então, o espectro dele vai ser a soma desses espectros, ou a união desses espectros. E o polinômio característico vai ser o produto dos espectros, como a gente vai ver aqui no exemplo. Aqui, então, tem um gráfico que é formado por um P2, outro P2, então são dois P2 e um C4, ou seja, um ciclo de tamanho 4 e dois caminhos de tamanho 2. Então, qual que vai ser o espectro de G? Vai ser o espectro do P2 mais o espectro do P4 mais o espectro do P2. Como que eu faço essa soma aqui? Eu simplesmente vou pegar os autovalores, eu vou colocar aqui em ordem crescente. Então, primeiro eu vou ver o menos 2, só aparece aqui e uma vez. Então, menos 2, uma vez. Agora, o menos 1 aparece aqui e aqui, uma vez em cada. Então, o menos 1 aparece duas vezes. Agora, o 0 só aparece aqui duas vezes. Depois, o 1 aparece aqui e aqui, uma vez em cada. Então, 1 aparece duas vezes. E, por fim, o 2 só aparece aqui uma vez. Então, dessa forma, eu componho o espectro. E agora, o P de G, então, vai ser o produto do polinômio do P de 2 vezes o polinômio de C4 vezes o polinômio do P de 2. Então, o polinômio do P de 2 lambda ao quadrado menos 1, então vai aparecer lambda menos 1 ao quadrado, que aparece duas vezes aqui. E o polinômio de C de 4 aqui, lambda ao quadrado, lambda na 4 menos 4 lambda ao quadrado. Agora, então, o nosso último resultado, seja G um gráfico N vértices, M arestas e T triângulos. Se o polinômio característico dele é esse aqui, então, o grau do polinômio é o número de vértices, ou seja, esse N aqui é o mesmo número de vértices. Este A1 aqui sempre vai ser zero. Este A2 aqui é o negativo do número de arestas. E este A3 aqui é menos duas vezes o número de triângulos. Então, eu vou considerar o seguinte gráfico. Ele tem este triângulo aqui e este triângulo aqui por baixo. Ele tem dois triângulos. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas e 5 vértices. Então, olha, n igual a 5, o grau do polinômio característico é 5. M igual a 6, número de arestas. Aqui, ó, menos 6 é o polinômio, o coeficiente do grau 3. Veja que o grau 4 não aparece porque o coeficiente é 0. E agora, aqui, o coeficiente do grau 2 é duas vezes o número de triângulos, o número de triângulos é 2, então aqui vai ser menos 4. Ok? Então, agora tem alguns exercícios para vocês, e era isso pela aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem postar no tópico dos estudos orientados ou me mandar diretamente por e-mail. Lembrando que semana que vem nós teremos a nossa avaliação. Ela vai consistir de 4 a 6 questões, dependendo. Basicamente vai ser uma questão de cada conteúdo. Vocês vão ter até quarta ou quinta-feira da semana que vem, porque sexta-feira vai ser o dia da recuperação. Então ainda vou ver se o encerramento vai ser na quarta ou na quinta, vou enviar para vocês respondendo.
E era isso por hoje. Boa aula, quer dizer, bons estudos e boa semana.